Olá, pessoal. O tema da aula de hoje é interação com o usuário. E basicamente eu vou falar sobre esses três tópicos. Alguns usos avançados da função print, provavelmente a gente não viu antes. Alguns padrões de uso da função input. A função input em si é muito simples, mas para usá-la de maneira um pouco mais robusta é bom aprender algumas boas práticas. E o sys.argv, que provavelmente é algo que vocês ainda não viram, é uma maneira de pegar entradas do usuário diretamente da linha de comando. Mas enfim, estou me adiantando aqui. Vamos começar falando sobre o print. E o print é muito simples, é uma função que mostra os argumentos. Então eu posso passar um ou mais argumentos. E notem o seguinte, quando eu abro parênteses, ele mostra algumas opções de assinatura da função. Tá? E a primeira delas é esse asterisco values. Isso aqui está falando basicamente que ela aceita qualquer número de argumentos, né? Uma lista de argumentos qualquer, que nem aqui eu coloquei hello, depois word. Um separador, um endstring, file e flush. Eu vou discutir esses parâmetros adicionais agora com vocês. Então vamos começar com o uso padrão do hello, da função print, desculpa, né? Sem passar nenhum desses argumentos adicionais, sep, end, file, flush, etc. Ela vai imprimir o conteúdo dos argumentos normalmente em uma única linha e criar uma quebra de linha, né? Então, se eu fizer dois prints, por exemplo, cada frase vai ficar em uma linha separada. Então, quando a gente executa isso, ele mostra aqui Hello World, depois o segundo print. Então, vamos começar com o primeiro argumento, sep. O que é o sep? O sep é a string que o Python usa como separador entre dois argumentos. Isso só vai fazer efeito nesse primeiro print, porque estou imprimindo dois valores. Tá? Então, o separador, no caso, o separador padrão é um espaço. Então, quando a gente executa essa função, com sep igual a uma string com um único espaço em branco, né? Não é uma string vazia, lembra aqui, ó, é uma string com espaço, é, ele reproduz o comportamento usual, né? Então, hello, espaço, word. Mas eu posso trocar, posso colocar vários espaços. Então aqui o Hello World ficou com um espaçamento maior. Ou qualquer outro caractere. Hello tracinho world. E se eu quiser que ele junte todos os argumentos sem colocar nada entre eles, basta passar uma string vazia. Tá? Então isso serve para qualquer número de argumentos. Posso colocar aqui vários. E, e basicamente ele vai juntar todos os argumentos usando o separador fornecido. Tá? Então esse CEP, relembrando, ele é opcional. O comportamento padrão é usar um espaço como separador entre os argumentos. Deixa eu apagar esse código aqui. Segundo uso que eu queria mostrar para vocês é sobre o end. Então, vamos fazer um programa bem simples que conta de 1 a 10. Vamos fazer assim, de 1 a 10. Tá, a gente sabe que ele vai colocar um número em cada linha e bom, bem simples. Se eu quisesse colocar todos os números na mesma linha, o que a gente poderia fazer? Eu posso passar o argumento end, que por padrão é uma quebra de linha, mas eu posso colocar qualquer coisa, por exemplo, uma vírgula. E quando eu executo assim, olha o que acontece. Ele não coloca, né, ele não quebra a linha e executa os números de 1 a 10. Na verdade, aqui ele não coloca nem a linha no final, e o resultado fica um pouco esquisito, né? O shell aparece aqui junto com a saída do programa. Posso colocar um print no final, só para garantir alguma quebra de linha. Certo? Se eu não quisesse essa última vírgula, bom, não tem muito o que fazer. Eu teria que colocar até o penúltimo e depois imprimir o último. Agora ele imprime os números de 1 a 10 com vírgula, separando os elementos. É lógico que esse end pode ser qualquer coisa. Pode ser, né, poderia ser uma vírgula, ponto, pode ser vazio, aqui vazio, ou até com mais de uma quebra de linha, enfim. É o que vai unir duas linhas seguidas do print, né, como se fossem duas execuções simultâneas do comando print. Tá, então end e o sep são relativamente simples de entender. Os outros argumentos são um pouco mais elaborados. Então, só relembrando aqui, a gente tem o file e o flush. O file, eu não vou entrar em muitos detalhes, mas tentar descrever mais ou menos o que acontece por baixo dos panos no Linux. Tá? Isso é o funcionamento típico do Unix, na verdade, que é o Linux é um tipo de Unix, uma espécie de filosofia
criar sistemas operacionais. E no Unix, tudo, praticamente tudo é tratado como um arquivo. Então, se você quiser, por exemplo, interagir com um pedaço de hardware, sei lá, o sistema operacional quer tocar uma música na placa de som. O sistema operacional expõe a placa de som como um arquivo e a gente pode tocar uma música, por exemplo, gravando nesse arquivo, ler o microfone lendo informações desse arquivo. Ele tenta tratar tudo como um arquivo. Na prática é mais complicado que isso, porque várias coisas não funcionam bem quando eu uso a metáfora do arquivo. E... Mas enfim, ela é muito utilizada ainda de qualquer jeito. E uma das coisas onde a metáfora se mantém é na interação com o usuário. Tá? Então, o sistema operacional expõe o terminal como um arquivo. Então, para o computador internamente no Python, quando eu coloco print hello world, como que o Python lida com isso internamente? Ele reconhece o arquivo que representa o terminal, ele vai simplesmente escrever esses caracteres nesse arquivo. Tá? E o sistema operacional, quando alguém, né, algum programa escreve algo nesse arquivo especial, interpreta isso como um comando de imprimir caracteres na tela. E, bom, a gente pode mudar o arquivo para qual eu vou direcionar a saída. Então, por exemplo, se eu colocar file igual alguma outra coisa, sei lá, teste.txt, ele vai redirecionar para o arquivo. Agora, esse comando aqui não vai funcionar do jeito que está. Ele dá um erro, fala que string não tem atributo write, porque eu não passo o nome do arquivo, eu tenho que passar um objeto que representa um arquivo, que se comporte como um arquivo. Tá, isso pode ser um objeto que representa um arquivo real no disco rígido, ou pode ser algo que pareça com um arquivo em memória, enfim, o Python é muito flexível com relação a isso. Mas para abrir um arquivo no disco rígido, eu não vou discutir isso, vai ser tema da próxima aula, mas o comando é esse. Opa. Eu vou usar a função open com o nome do arquivo no modo de escrita, write. Então, quando eu executo, não mostra nada na tela, porque ele está redirecionando a saída desse print para esse arquivo. Então, ao invés de imprimir no arquivo que representa o terminal, ele grava no arquivo teste.txt. E agora eu tenho um arquivo teste.txt, que a gente pode ver aqui. Deixa eu limpar. O comando less mostra o conteúdo de um arquivo de texto. Esse arquivo existe e com o conteúdo hello world. Certo? Então, isso é útil em várias situações. É uma maneira de interagir com arquivos. Tá? Talvez não seja a maneira mais usual imprimir no arquivo, né? Usar o print diretamente. Mas, enfim, é algo que vale a pena saber. Tá? Então, esse foi o argumento file. Então, relembrando, ele simplesmente redireciona a saída para um arquivo diferente do terminal. E ele pode ser útil para guardar o conteúdo dos prints num arquivo separado, né, em vez de mostrar na tela. E o nosso último argumento aqui é o flush. E o flush é talvez não sei se é o mais complicado ou não, mas enfim. O flush é como que chama, uma dica, um comando para o sistema operacional, pedindo para o sistema operacional imprimir o mais rápido possível os caracteres que a gente mandar. Por quê? O que acontece? Isso aqui talvez seja um pouco difícil de ver com programas pequenos. Mas quando eu emito um comando do tipo print alguma coisa, o sistema operacional por padrão não manda essa informação diretamente para o console. Porque isso, do ponto de vista de eficiência computacional, pode ser muito, muito lento. Tá? Então, normalmente o que o sistema operacional faz é o seguinte, cada comando print que a gente der, cada instrução para imprimir no terminal, ele simplesmente coloca aqueles caracteres numa fila e de tempo em tempo ele descarrega essa fila, daí o nome flush, ele descarrega essa fila e imprime esses caracteres no terminal. Se eu não me engano, por padrão, o Linux faz o flush a cada quebra de linha. Então ele vai guardando os caracteres. Quando aparece uma quebra de linha, ele manda aquela linha completa para o terminal. Mas isso certamente depende do terminal que você está usando, distribuição, versão enfim, não é muito confiável. E o que pode acontecer dependendo do programa, principalmente programas onde eu tenho uma quantidade de prints muito grande, pode ser que ele demore muito para mostrar as linhas de fato, porque elas ficam guardadas em memória, principalmente se forem linhas muito grandes.
elas ficam armazenadas em memória, ainda não vão para o terminal para serem impressas de fato. E o comando flush obriga o sistema operacional a imprimir imediatamente. Tá? Então, por um lado, você quebra essa otimização. Então, usar o comando flush sempre pode afetar a performance do seu programa, principalmente se for um programa que imprima muita informação no terminal. Né, o flush pode atrapalhar um pouco a performance, porque ele vai impedir essa otimização, esse gerenciamento do terminal pelo sistema operacional. Mas, por outro lado, com o flush verdadeiro, o seu programa vai mostrar os caracteres na hora que o comando print foi emitido. Ou seja, ele não vai guardar caracteres em memória esperando talvez uma quebra de linha, alguma coisa assim, que obriga o sistema operacional a imprimir aquela linha. Tá? Então, é um uso avançado, não se preocupem muito com isso. Né? Para a maioria dos programas, a gente pode ignorar o flush. Mas se por um acaso vocês acharem que o programa não está imprimindo as coisas, ou está demorando para imprimir as coisas, ou parece que ele não imprime o finalzinho, pode ser um problema do flush. Pode ser que talvez escrever flush igual a true resolva o nosso problema. Mas na maioria das situações, comportamento, a diferença entre um e outro vai ser imperceptível. Tá, eu vou tentar criar um programa que dê para mostrar o flush. Tá, então o comportamento padrão é flush igual a false. Tá, eu vou fazer um programa que imprime vários pontinhos na tela, tá, de 1 a 40. Quando a gente executa, ele mostra essa linha, mas como é tudo muito rápido, não dá para ver o efeito do flush. Daí. Por isso eu importei o time. A gente dormiu um pouquinho entre um print e outro. Dormi aí, segundo. E quando eu faço isso, olha o que acontece. Parece que ele travou. E eu imagino que depois de 20 segundos, ele vai imprimir a linha inteira. Por quê? Porque cada print desse com um ponto vai imprimir um caractere na tela e esse ainda devia ser vazio. Vai imprimir um caractere na tela e ele vai guardar em memória, porque ainda não apareceu uma quebra de linha. Então, por isso que ele demora, ele não mostra a barrinha andando. Se eu colocar flush igual a true, ele vai tentar enviar para o terminal imediatamente cada caractere, e aqui a gente vê a linha crescendo. Tá certo? Então, tá aí o flush. Não é algo que a gente use com tanta frequência, mas é bom saber. Agora deixa eu falar sobre input. A input é muito simples. Você escreve uma mensagem como argumento e ela vai retornar uma string. Tá? Então, coloco o meu n aqui, 42, retorna 42. Lembrando que o resultado do input é sempre uma string, mesmo quando o usuário digita um valor válido de um número, algo assim. Então, por exemplo, 42, 42. Uma maneira curta, grossa e não recomendável, pelo menos não num programa sério, de fazer essas conversões é usar o input dentro de um eval. O que, que isso vai fazer? Um input dentro de um eval vai tentar interpretar o que o usuário digitar como comando Python. Isso é aceitável em scripts que você faz para você mesmo, para resolver probleminhas muito simples, mas é uma falha de segurança gigantesca em código que vai, enfim, ser executado aí pelo mundo, né? Onde algum usuário potencialmente mal intencionado pode fazer estragos muito grandes, né? Colocando um comando Python malicioso aqui dentro, né? Eu posso digitar algum comando, digamos que apague todos os arquivos do sistema, qualquer coisa assim, tá? Então, eval é um truque sujo para não ser usado em nenhuma situação séria, mas para resolver pequenos probleminhas, principalmente para programas que você vai estar fazendo só para você mesmo, um script para resolver um probleminha rápido, que não vai durar muito, não vai ver muito, enfim, só você executa, eval acho que é uma solução razoável. Tá? Então, quando eu digito alguma coisa aqui agora com eval do input, ele vai interpretar o resultado como comando Python, e aí nesse caso, por exemplo, 42 vira 42 número. Né? Inclusive, posso passar listas, coisas assim. Mas ele falha se eu passar um texto sem colocar entre aspas, porque ele, né, com o eval, ele espera um comando Python válido, então uma string deveria estar entre aspas. Então, se eu executar esse comando com qualquer coisa aqui, uma string, ele dá erro, porque ele não interpreta como um comando. Um problema do eval, outro problema do eval, é que ele expõe as variáveis que já estão definidas no código. Então,
Então, imagina que eu criei esse código aqui, elas ficam disponíveis para o eval. Então, se eu escrever algo do tipo 40 mais m mais 2, desculpa, m é igual a 40, ele interpreta as variáveis e usa o resultado aqui. Tá? Na maioria das vezes isso não é intencional, mas se quiser a gente pode se proteger um pouquinho disso passando um dicionário de variáveis definidos. Por padrão ele usa as variáveis atuais. Se eu passar um dicionário vazio, ele vai substituir as variáveis globais pelas variáveis desse dicionário. Como é um dicionário vazio, ele não contém variável nenhuma. Tá? Então, se eu digitar m mais 2, ele não entende. E se quiser, eu posso até criar algumas variáveis aqui, se isso for intencional, né? E vamos escrever aqui, sei lá, 30, para ser um m diferente do que está lá em cima. Então, quando a gente executa, escrever m mais 12, vamos ver que vai dar 42 e não 52, porque ele usou esse m. Tá? Então, esse é um uso do eval. Em geral, a gente vai receber a entrada e converter para algum tipo, para o tipo desejado, por exemplo, int, float, qualquer coisa assim. Ou manter como string, se não precisar. Se eu quiser o resultado como string, não preciso fazer nada. Tá? Notem só um problema com esse padrão. Deixa eu apagar aqui o M. Digitei algo errado aqui, sei lá. Um erro de digitação, qualquer coisa assim. Ao invés do Python perguntar novamente, tá, agora digita um número válido, por favor. Ele simplesmente interrompe a execução do programa com um erro. E isso não é uma boa interação com o usuário, porque pode ser que esse programa, né, o usuário já tenha digitado várias coisas, ele vai perder toda a execução até agora, até o momento, por causa desse erro, e às vezes é um erro bobo. Tá? Então, uma sugestão que eu faço é sempre criar uma função que leia os números, ou sei lá, os valores que você quiser ler, e com a regra de validação desejada. Então, só para dar um exemplo, imagina que eu queira uma função que leia números inteiros. Vamos colocar alguma restrição adicional. E o número tem que ser entre 0 e 100. Então, minha sugestão, ao invés de usar isso aqui, torcer para o usuário digitar corretamente uma coisa que possa ser interpretada como um número, e que ainda mais esse número esteja entre 0 e 100, crie uma função chamada ler número que faça essa validação. Ou se quiser até colocar ler número 0, 100, alguma coisa assim, mas eu vou escrever, manter só ler número um pouquinho mais simples. Tá, e como que essa função, qual vai ser a estrutura desse tipo de função? Quase sempre a estrutura vai ser muito parecida. Eu vou ler um número, passar a mensagem aqui, e aí tem algumas opções. Eu posso já fazer a validação aqui e usar um bloco try except. O que esse bloco faz? Ele tenta executar essa linha, se der uma exceção do tipo value error, ele executa essa. Tá? Então, o que vai acontecer? Se der um erro aqui, eu vou simplesmente imprimir uma mensagem falando, por favor, digite um número válido, e mando ler de novo. Então, coloco aqui return, ler, número, message. E agora, eu posso fazer alguma validação adicional, né? Então, se o n for menor que 0, posso colocar um print, digite um número positivo, ou um número entre 0 e 100. Na verdade, se o n for menor que 0 ou n maior que 100. Manda executar a função de novo e, se der tudo certo, retorna o número. Tá? Então, minha sugestão para a maioria das interações com o usuário, principalmente quando você quer ler alguma coisa mais complicada que uma string, coloque essa interação dentro de uma função de tal maneira que a função possa ser reexecutada caso o usuário digite algo inválido. Tá? É muito melhor para o usuário dar uma segunda chance de digitar algo correto do que simplesmente travar a execução do programa e perder todo o esforço que tinha, né, feito até então. Tá? E agora nessa nova versão, eu consigo executar aqui. Se eu colocar um número válido, ele executa normalmente. Se eu colocar algo que não é um número, ele reclama, pede um número válido. Se eu colocar um número maior do que 100, ele também reclama que é um número no intervalo correto. E aí eu escrevo um número válido e ele aceita a execução. Tá? Então essa é uma dica de como usar o input de maneira eficaz. Né? Então quase sempre a gente vai querer colocar o input dentro de uma função e raramente vai usar o input diretamente. Né? Geralmente ele vai ser utilizado indiretamente a partir de uma função que faz a validação da entrada do usuário. Certo? Então, input é uma das maneiras de pedir informação para o usuário. Uma outra maneira
bem eficiente utilizando argv, e a filosofia aqui é diferente. Quanto que o input ele é uma função que implementa interatividade, né? Ou seja, quando eu executo, o programa pergunta alguma coisa para o usuário durante a execução, o argv é uma maneira de pedir informação para o usuário de forma não interativa, né? Então, quando eu digito Python, exemplo.py, ele vai inicializar o meu programa. Imagina que vamos criar um programa que faça alguma coisa de minimamente útil. Não precisa ser muito útil, não. Então vai ser imprimir números de Fibonacci. Tá? Então, esse vai ser o meu programa exemplo, é um programa que imprime números de Fibonacci. Tá? Quando a gente executa, vamos colocar aqui, eu quero os 10 primeiros. Tá, ele executou aqui, imprimiu os 10 primeiros números. É uma espécie de tradição de linha de comando. Então, só rapidinho, antes de continuar. Python, exemplo. Uma coisa chata desse programa é que ele sempre pede a mesma informação para o usuário, esse número, mas ele não dá a opção de automatizar. Ou seja, eu não consigo, por exemplo, mandar executar o programa no terminal já falando qual seria o valor de n. Tá? Então, isso é uma tradição comum em Linux, você passar argumentos adicionais para os seus comandos de linha de comando. Por exemplo, imagina esse comando ls, ele mostra os arquivos da pasta atual. ls-h, menos help, desculpa, mostra uma ajuda sobre o comando. E aqui eu tenho várias opções que eu posso passar para o comando para mudar a maneira como ele executa. Então, por exemplo, ls-lha, ele mostra os arquivos com detalhes numa lista, na forma humanizada dos tamanhos dos arquivos, tá? Então ele coloca kbytes, megabytes, etc. E A, ele mostra todos os arquivos da pasta, sem ocultar arquivos ocultos ou de sistema. Tá? Então, isso aqui a gente chama de flags de execução, né? São opções adicionais para a execução do programa que afetam o comportamento padrão. Isso é muito prático, é muito mais prático, na maioria das vezes, pelo menos, dar a opção para o usuário controlar a execução do programa diretamente no comando, do que se eu fizesse ls e depois o comando ls perguntasse: você quer imprimir em lista? Você quer imprimir todos os arquivos? Fizer uma série de perguntas para o usuário, que o usuário sempre tem que preencher, mesmo que várias vezes como que chama? Ele preencheria da mesma maneira, né? Eu quero executar de tal e tal maneira. Tá? Então, como que eu quero modificar o comportamento do meu exemplo.py? Eu quero poder colocar alguma informação aqui que já diga o número de Fibonacci para ser impresso. Tá? Ao invés de perguntar usando a função ler número, ele vai extrair da linha de comando. Tá? E qual é uma grande vantagem disso? Sempre que eu quiser reexecutar o programa, principalmente quando estiver implementando o programa, que tem que refinar a lógica de execução, etc. É muito mais fácil executar esse comando novamente do que executar depois de digitar aquele mesmo número sempre, enfim. Então a gente quer fazer isso aqui funcionar e que esse 10, na verdade, seja lido no lugar de n, salvo na variável n. Tá, então vamos fazer isso funcionar. Como que eu faço isso? Como eu leio os argumentos da linha de comando? Não é usando input, vocês já devem ter imaginado, que tem a ver com o último tópico da aula, o sys.argv. Tá, então argv é um valor que fica guardado no módulo sys. Então eu preciso importar sys. E antes de imprimir os números de Fibonacci, vamos colocar aqui um n igual a zero para não fazer nada. E eu quero só mostrar o que é o argv, sys.argv. Print sys.argv. Vamos executar. Sys.argv é simplesmente uma lista dos argumentos que passaram para o programa. Tá? Então, nesse caso aqui, eu estou executando Python com dois argumentos. O primeiro argumento é o script e o segundo argumento são os argumentos que o próprio Python ele ignora, basicamente, mas a gente pode olhar para esses argumentos e não ignorar. Ele salva esses argumentos como uma lista. Então, se eu executasse algo assim, com vários argumentos separados por espaço, ele cria uma lista com cada um dos argumentos. Tá? Então, o que eu quero fazer aqui é o seguinte: se o meu padrão de execução é esse aqui, eu quero Python exemplo.py com número, né, como valor aqui, basta eu pegar o último elemento dessa lista, então, -1,
Vou converter para inteiro e aí pego o meu N. Ah, eu esqueci de digitar o 10. Tá, vamos tirar esse print do sys.argv e agora eu consigo imprimir os Fibonacci passando o argumento diretamente no comando. Isso é prático, muito prático. Tá? Esse é um uso meio básico do sys.argv, tá? Para coisas mais avançadas, para, por exemplo, criar interfaces de linha de comando, como a maioria dos comandos do Linux, né, que aceitam essas flags, help, coisas assim. Existem bibliotecas que fazem isso e facilitam a leitura do argv para interpretar, né, a existência ou não dessas flags, para, né, fazer isso de forma robusta, para que ele ative ou desative as flags sem depender de ordem e alguns detalhes bobos de como a pessoa digitou na linha de comando. Mas eu não vou entrar em muitos detalhes, não. Quem tiver interessado nisso, eu sugiro consultar uma biblioteca que chama Click, tá? Pip install Click, ou procura Click, Python Click, sei lá, alguma coisa assim na internet que vocês vão ver. É uma boa biblioteca para, né, criar essas interfaces de linha de comando. Internamente ela usa o sys.argv, mas para situações bem simples como essa que eu mostrei aqui, a gente pode usar diretamente, não precisa invocar uma biblioteca externa e tudo funciona direitinho. Tá, então termino por aqui. Até mais. Próxima aula eu vou falar sobre arquivos.